Então vamos começar. Primeiro, seja muito bem-vindo, professor Chico. Ô, Gustavo, beleza? Obrigado pelo convite. Gente, o professor Chico, ele é um dos professores de design da Univi e ele é o criador do projeto Caranguejo. Isso mesmo. Eu criei um personagem chamado Menino Caranguejo. Tem um pedaço dele aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um personagem que aqui é o super-herói do manguezal. É um trabalho que a gente faz para conscientizar a proteção do manguezal com as crianças através de história em quadrinho, também desenho animado. E eu tenho uns personagens chamados Turma do Mangue também, que são vários personagens, que são vários caranguejinhos. E ele tem um canal exclusivo no Instagram chamado Turma do Mangue, onde eu faço várias tirinhas com esses personagens, né? Começou no jornal, aqui no jornal aqui de Santa Catarina, né? O AM, o Diário Catarinense, e agora eles estão no Instagram. Então já entrem lá para seguir. Qual que é o arroba? É o arroba. Turma do Mangue. Então já vamos entrar lá para seguir, para a gente poder conferir todas as tirinhas que aparecem da Turma do Mangue. Bom, o que a gente vai falar hoje são das séries que são baseadas em HQs, por isso que eu trouxe o professor Chico para conversar com a gente. E não é de hoje que a gente percebe que algumas séries elas são baseadas em HQs. A gente começou com isso lá atrás com Smallville, né? E aí depois foi passando para todo o Arrowverse, que são as séries que são da DC, como Supergirl, Flash, DC Legends of Tomorrow e algumas séries da Marvel. Mas isso está muito em alta. Não sei se você ou outras pessoas já perceberam, mas tanto a Netflix como outros serviços de streaming, eles estão lançando muito conteúdo original baseado em HQ. E aí eu fiz uma lista aqui com algumas séries que pouca gente sabe que elas são baseadas em HQs e que esse conhecimento só vem depois que a gente assiste a série, né? Então a gente assiste, fica empolgado, vai atrás de saber mais e aí a gente acaba descobrindo. Então, aqui na nossa lista, a gente tem The Walking Dead, Riverdale, O Mundo Sombrio de Sabrina, Lock e Key, I'm Not Okay With This, Lucifer e The Umbrella Academy. Então, olha quanta série, a maioria dessas séries elas são da Netflix, né? Então, olha quanta série a Netflix está produzindo que são baseadas em HQs e é o que a gente vai discutir hoje, porque muita gente ainda tem na cabeça, né, que HQ é aquela coisa de criança, que só criança lê, e tudo mais. Então a gente trouxe aqui algumas HQs que são de adultos, são para adultos ler, e isso é muito legal. É verdade, é isso mesmo. Falou, e tem vários outros ali, ó. Tem, se eu não me engano, tem alguns filmes também, né? Que tem na Uhum. Netflix, no catálogo Netflix, na Amazon Prime, que também vieram de histórias de quadrinhos também, de graphic novels também, como o pessoal fala também, que é um outro termo gerado para um contexto mais assim, mais adulto, né? Para não desassociar do quadrinhos cômico, do quadrinhos do gibizinho, né? Então tem o graphic novel, que ele é Uhum. associado a uma produção assim mais... por exemplo, o Kick-Ass, né? Um filme que fez assim, sucesso, que você estava falando. Exatamente. Tem uma série na Netflix, tem um desenho animado muito bonito que chama Hilda, que é Sim, também baseado numa história em quadrinho, né? Que foi para animação, o quadrinho foi para animação. Isso eu aí. assisti toda a animação, aí depois o meu tio O, que me indicou, e aí eu fui atrás das HQs e ele tem todas as HQs. Aí eu comecei a ler, nossa, eu li tudo, aí aí, devorei todas as HQs e depois fui assistir a série de novo, que eu achei muito legal. A série Lucifer também. A série Lucifer Uhum. também é uma série baseada em história em quadrinho. A do Amazon Prime tem uma série muito boa chamada iBoys, né? Isso, Que é The muito Boys é legal. baseado em The HQ Boys, também. isso, The Boys, é isso aí mesmo. Mas antes da gente começar a falar das séries, introduzir as séries na nossa conversa, a gente tem que falar da parte da parte que elas foram baseadas, que são as HQs. Então a Claro. minha primeira pergunta vem: como que as HQs entraram na sua vida, professor? Olha, as histórias em quadrinhos sempre foi algo muito fascinante para mim, né? Eu tenho eu sempre tive uma dificuldade, eu sempre tive um problema de leitura, né? Leitura mesmo. Eu sou um pouco dilexo. Até hoje Hum, mesmo, eu carrego isso um pouco no meu DNA, não sei, né? Mas eu tive muito problema na minha infância de leitura. Eu tive que trabalhar com fonoaudiólogos, né, tive que fazer uma... Eu era um menino, assim, que estava realmente... Não estava acompanhando a turma, né? Eu não estava conseguindo acompanhar e eu não conseguia formar as palavras, eu tinha muita dificuldade mesmo.
né? E eu lembro até, era uma situação, mesmo quando criança, eu me sentia que eu estava com algum problema. Eu falei, não é possível que Aham. eu... E aí que eu escrevo tudo errado, né? E aí falaram, não, você tem que ler, né? Ah, lê que você aprende a escrever melhor. Mas mesmo lendo, eu não conseguia depois fazer ter essa interpretação. E aí, Sim. o que aconteceu? Eu comecei a ler quadrinhos, né? Até uma médica que minha mãe me levou quando eu era criança, e ela falou, não, começa a ler quadrinhos, e ela deixou bem claro, ó, não leia quadrinho do Chico Bento e nem do Cebolinha, que aí ele vai Que eles continuar falam escrevendo. errado, né? Eles falam errado, tá? Mesmo tendo bold ali. Então eu comecei a ler muito. Meu pai começou a comprar quadrinhos da turma da Mônica, assim, mas também da Disney, né? Eu comecei a ler muito Tio Patinhas, Mickey, Pateta, né? Eu tenho aqui, ó, olha só, até uma coletânea aqui, ó, dos almanaques, aqui, ó, do Nossa. Manual do Escoteiro Mirim, isso aqui, ó, né? Tá até guardadinho. E aí eu comecei a ler quadrinhos e automaticamente eu comecei a copiar os desenhos dos quadrinhos, né, no meus cadernos de escola, né? Então eu pegava os quadrinhos Aham. e ficava desenhando, e lendo e desenhando e copiando. Então sempre foi uma coisa para mim natural assim ter o contato com os quadrinhos, né? Aham. E aí aos poucos eu comecei aí só quando eu comecei, completei lá uns 17, 18 anos, que eu lembro que tinha um aluno que também desenhava bem também, o nome dele era Felipe, e ele fez um curso de história em quadrinho, né? E eu falei, cara, existe curso de história em quadrinho? Tem como fazer isso, né? Tem que fazer. Olha, eu tenho 45 anos, foi na década de 90 ali, bem no final, entre 80 e 90, olha só. E aí, Olha. cara, e aí tá, eu vou fazer esse curso de quadrinhos, né? Só que aí meu pai teve aquela coisa do Collor, né? E aí meu pai perdeu o emprego, teve uma fase muito complicada. Aí meu pai abriu uma lanchonete lá em São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar na lanchonete, e aí a escola ficava perto da lanchonete, né? Não ficava tão perto, ficava 1 hora caminhando, mas era perto. Aham. E aí, então, eu falei, eu vou pegar, então, o salário que eu ganhava ali na lanchonete, e como é pertinho, eu comecei, eu vou a pé e eu vou estudando nessa escola de quadrinhos. Então, eu passei 1 ano estudando nessa escola, Nossa. e foi muito legal. E aí foi aí que eu comecei a ver que existe, pô, que a galera podia se profissionalizar, que poderia, a gente imagina que é uma coisa muito, ó, porque os quadrinhos da Disney é uma coisa, pô, é da Disney. E eu Aham. sabia que o Brasil fazia quadrinhos, eu sabia que o Brasil trabalhava com a turma da Mônica, né? E ali tinha um professor que trabalhava no estúdio da turma da Mônica, tudo. E beleza, foi um encanto para mim, porque a gente começa a perceber exatamente como o quadrinho ele tem uma vasta um catálogo de, como você estava falando, vários catálogos de diversos tipos de público e diversos Uhum. tipos de histórias, né? Então Sim. ele é essa riqueza, né? Essa riqueza cultural, literária, o que for. Sim, tem muita gente que pensa que quadrinho é aquilo só de criança, né? Que só criança lê, mas esquece desse vasto catálogo que existe, né? Então tem quadrinho desde para criança até quadrinho para adulto, para senhor. Eu acho isso muito legal. E a produção do quadrinho, né? A gente descobrir como que é produzido aquilo, porque a gente pega para ler, acaba lendo e nem percebe. Agora, quem estuda desenho, quem estuda essa parte do quadrinho, vai lendo, vai vendo os detalhes e tudo isso é muito legal, assim, eu gosto bastante de Aham. ler quadrinho. Que Eu bom, que bom. comecei a ler quadrinho, acho, desde pequeno, quando eu era pequeno eu estudava no SESI, lá em São Paulo, e aí todo mês tinha o Cezinho, que era um Aham, quadrinho da turma do SESI. sim. Então a gente desde pequeno tinha esse é, como é que Contato. esse contato com o quadrinho, né? Aham. E aí eu sempre gostei de desenhar, sempre fui atrás de desenhar. E aí quando eu comecei a entrar nesse mundo geek, nesse mundo de super-heróis e tudo mais, aí eu comecei a ir na banca para comprar quadrinho. Eu ia na banca para comprar vários quadrinhos. E aí eu comecei a Legal, ver e legal. comecei a falar, cara, eu preciso aprender a desenhar isso, eu preciso saber como que eu faço isso. E aí eu fui indo atrás de curso na internet, de vídeo de como fazer. E É aí, isso. quanto mais você vê, né, as pessoas fazendo e vê que aquilo é real, que aquilo pode se tornar uma profissão, é muito legal. É isso mesmo, tá vendo? Acho que
a gente tem a mesma força de vontade, assim, o mesmo interesse, o mesmo, né? Eu acho que essa paixão é o que motiva alguém ingressar nesse Uhum. universo, né? E hoje, cara, hoje os quadrinhos têm um boom assim excepcional, né? Porque na nossa época, na minha época ali era praticamente era papel, né? E hoje não, hoje você tem internet, você tem webcomic, você tem várias plataformas, você tem o próprio Instagram como tirinhas, sabe? Uhum. Você tem diversas plataformas surgindo de quadrinhos. E eu acho que é um grande laboratório. O quadrinho, ele é um excelente laboratório para quem quer explorar narrativa, quer para explorar personagem, quer explorar universos, né? E quer fazer essa comunicação entre narrativa e o telespectador, não, entre a pessoa mesmo, né? Entre o usuário, entre o seu leitor, né? Então o quadrinho Uhum. ele dá um alcance legal, assim, sabe? Hoje com a internet, tudo isso aproxima muito mais o seu leitor, as pessoas que estão dentro desse, sei lá, dentro do seu universo que está querendo contar a história. Exatamente. E outra coisa que aproxima bastante, né, por conta da internet, é a gente ver que existem quadrinistas brasileiros que trabalham para empresas lá fora, que moram aqui no Brasil, e eles conseguem manter esse contato, né, mesmo morando Aham. aqui. Então a gente consegue ver que isso é possível, a gente trabalhar para uma Marvel, para uma DC ou para uma outra editora de quadrinhos, a gente vê que isso é possível. Esqueci o nome. Sim, sim, tem vários. Tem aqui um colega quadrinista aqui em Santa Catarina chamado Marcelo Miller. Ele é de Blumenau, excelente ilustrador. Ele desenha para Image, ele trabalha para Dark Horse. Ah, Dark Dark Horse é a Horse. mesma editora que faz o Hellboy, né? Uhum. E o cara é excepcional. Aqui, ó, nosso vizinho aqui de Blumenau, aqui. Tem muito hoje. O brasileiro, o Brasil exporta muito talento. A gente tem um talento assim. Os melhores desenhistas de quadrinhos estão no Brasil, né? Sim. Mike Deodato, Ivan Reis, Daniel HDR, cara, são caras assim que se for falar a lista, são gente assim que não, intermináveis. Então o Brasil ele tem uma presença muito grande no mercado de quadrinhos. O que falta, né, que a gente sempre discute, né, nesse universo de quadrinhos, o que falta é um pouco de valorização a mais, né? Valorizar o cara, não porque o cara Sim. desenha para Marvel, entendeu? Não é porque o cara desenha para descer, mas não, porque o cara é brasileiro e esse cara poderia estar fazendo coisas nossas aqui, entendeu? Poderia estar, a gente está valorizando mais a nossa regionalidade, nossa cultura, né? É isso Exatamente. que é o que o pessoal agora tá mudando um pouco esse cenário, né? Que é, Isso tá bacana. que é outra coisa dos quadrinhos também. Além do pessoal achar que quadrinho é para criança, também acham que quadrinho é só de super-herói. Então só tem Marvel e DC, ou só tem DC, ou só tem Marvel. E aí você só pode trabalhar com quadrinhos se você souber desenhar super-heróis. Senão, Não, pode esquecer. não. A gente vê os mangás, né? Os mangás, olha aí os mangás, olha que Né? lindo que são os mangás, né? Você tem ali N tipo de tipo de histórias, né? História shounen, né? História. Agora, depois eu estava vendo outro termo que agora eu esqueci, que é um termo que é quando você faz uma história de um personagem que entra em outro mundo. Esqueci o nome. Ai, é. Ih, eu esqueci. Ai, eu não vou conseguir lembrar. Depois você coloca ali. É, Mas é um termo bem legal. Um termo quando o personagem, o japonês, ele é legal, ele acha termos para tudo, assim, sabe? que na série seria um crossover, assim, Mais ou menos isso, né? que eles Entendeu? misturariam os dois universos. Exato. Não, esse caso é quando o personagem ele vai para um outro mundo, entendeu? É que nem a história do aquele Your Name, sabe? Você já viu esse desenho Ah, animado? sei. A personagem ela sai do ambiente que ela está acostumada ali, e ela vai para Tóquio, né? E ela entra num outro universo, né? Meio dark o negócio. Dark, a série Dark ali, ele sai, Aham. né? Mas o japonês tem um termo para quando você sai do seu mundo e vai para outro mundo, Ah, né? depois Então, eu coloco na legenda aqui, então. isso é muito legal. Então, o quadrinho você pode, cara, viajar. Isso é muito... Então, eu acho que o quadrinho ele é um grande laboratório, entendeu? Ele é um grande Uhum. laboratório porque e para série de TV o que acontece muitas vezes é que no quadrinho você percebe a dinâmica do enredo, você percebe a riqueza da narrativa dos personagens e as pessoas quando chega alguém e fala, pô, isso aqui daria uma boa série, né? Ó, isso aqui dá um bom filme.
Entendeu? Isso Uhum. aqui, olha, olha como funcionou bem aqui nos quadrinhos, tem um engajamento bacana, então muitas vezes isso acaba, né, depende da sistemática, isso acaba se transformando em uma, como você falou nas séries que se apresentou ali, né? Ele Uhum. acaba tendo um patamar a mais, né? Exatamente. E os quadrinhos, querendo ou não, a gente já tem aquela visão de como que vai ser, de como que é o personagem, como que é o cenário. Então, a pessoa, quando ela tá lendo, para ela poder falar, nossa, isso vai ser bom numa série, ou nossa, isso vai ser bom no filme, já tá bem mais claro do que você pegar simplesmente um roteiro e ler e pensar em como você faria aquilo, né? Aham. Agora, a próxima pergunta é, para você, qual é a importância dos quadrinhos nos dias de hoje? Tipo, o que que eles trazem de bom para a sociedade nos dias de hoje? Olha, eu vejo assim, né? Eu acho que os quadrinhos, ele é uma mídia, né? Assim como a animação, né? Assim como um livro, assim como um teatro. Ele é uma mídia, ele tem a sua importância, sim, né? Eu acho que a sua importância, ela agrega, eu acho que principalmente a questão dos valores, né? Eu saio um pouco da parte técnica, assim, da questão só de desenho e roteiro, né? Mas eu acho que ele Uhum, tem uma questão de identidade, né? Por exemplo, eu vejo assim o mangá, por exemplo, né? O mangá, a gente tem uma identidade da cultura japonesa, né? Você fala mangá, você automaticamente já está falando da cultura japonesa. Por exemplo, quando eu falo de a Marvel, DC, automaticamente já estou falando da cultura estadunidense, né? A cultura uhum. dos Estados Unidos, super-herói, que é uma coisa que está... Tanto é que o super-herói, eu até não sabia disso, o super-herói é um termo que é usado para DC e para Marvel, né? Ah, é? Super-herói é meio que uma licença deles, assim, a gente aqui não pode criar um super-herói, só eles podem. Nossa! Super-herói é uma coisa deles, assim, podemos fazer, a gente fala, mas Aham. super-herói é uma coisa, eles que criaram isso, né? A Marvel e a DC ali que criaram. Então você já tem uma identidade muito grande. Assim como os quadrinhos europeus, eu sou muito fã dos quadrinhos europeus, eu sou muito fã mesmo, quadrinho italiano, quadrinho francês, quadrinho espanhol. Eu acho que, para mim, a arte maior dos quadrinhos em relação à estética está nos quadrinhos europeus, né? Hilda, por exemplo, acho que é um quadrinho europeu. Eu acho que a gente tem que. Eles ainda trazem o quadrinho ainda como uma. Eles fundem um pouco do Japão com um pouco do americano ali, dos Estados Unidos. Uhum. Mas ele tem uma questão muito próxima, assim, às suas realidades, às suas convicções. E o que falta, eu acho, o que eu acho legal nos quadrinhos é isso, a identidade. Por exemplo, no Brasil a gente tem diversos quadrinistas, né? Hoje você fala de FIC, que é a maior feira de quadrinhos do Brasil, fala da Bienal dos Quadrinhos ali em Curitiba, né? Que são tirando esses que nesse a Comic Con, mas tirando esse setor Comic Con, mas tirando eventos só de quadrinhos, sabe? Então, você tem a Uhum. Bienal de quadrinhos e tem a FIC, que é só de quadrinhos, quadrinhos, quadrinhos. E, cara, você vê a quantidade que cresce de autores independentes. E cada um desses autores, grande parte, fazem material que representa a sua identidade, que representa a sua história, que representa o seu local, que representa sabe, o seu trajeto de vida. Então, isso é legal, porque o Brasil começa a perceber que existe uma identidade de quadrinhos. Você começa a perceber, Uhum. cara, Irmão do Jorel, por exemplo. O Irmão do Jorel veio dos quadrinhos. Né? O Juliano Henrique falou que ele fazia esses quadrinhos no Fotolog, na época do Fotolog. E era quadrinhos, aí tem até as tirinhas dos Irmãos do Jorel. Então, o que você tem? É uma identidade. Então, você assiste Irmão do Jorel, não tem como não reconhecer o Brasil ali, não tem como você não E se o, ver ali, né? Acho que é Exatamente. isso. E o irmão do Jorel, ele conta a história dele, né? Na verdade, os irmãos dele, a família dele naquela época. Então a gente vê que a mãe, ela é toda anos 80, né? O pai, Aham. ele é todo anos 80 também. Aí tem o palhaço, que é a polícia, que eles são bem militar. Então aquele universo daquela época que ele estava vivendo nos dias de hoje. Eu gosto bastante de Irmão do Jorel. Legal. E eu acho que é isso. Eu acho que a resposta que eu daria era a identidade. Né? Eu acho que o que Uhum. traz legal nos quadrinhos é você trazer a sua identidade, trazer esses valores e você transmitir nos quadrinhos.
A nossa próxima pergunta é: existe uma diferença entre o que era produzido lá naquela época que você falou que começou a ler os quadrinhos com o que é produzido hoje? Ou se existe. Muita coisa mudou. Mas eu acho que muita coisa mudou, assim, né? Tecnicamente mudou, né? Hoje a gente tem, falando da parte técnica, hoje praticamente é tudo digital, né? Todo mundo tá, o digital é muito mais prático, muito mais rápido. Você está desenvolvendo a história em quadrinho, né? É substituir, digamos assim, o lápis, mas você ainda tem o desenho ainda o ato de desenhar é o mesmo, mas você substitui mais Uhum. o material, né? Hoje você desenha numa mesa digital, né? Você usa um software digital. Naquela época era tudo manual, né? Tinha tudo isso, né? Outra, eu acho que o que mudou bastante é a forma de aceitação dos quadrinhos, né? Os quadrinhos ele foi evoluindo, porque na minha época, tipo, era meio chato, porque você tinha que desenhar igual o cara, entendeu? Então, por exemplo, você entrar no Uhum. mercado da Marvel, você tinha que desenhar igual os caras da época lá, entendeu? Na minha época era o Jim Lee, Mark Farlane, Silvestre, Deodato, e eram uns caras Uhum. muito Roger Cruz, eram uns caras assim muito difícil de você desenhar que nem os caras. Os caras eram muito, os caras estavam anos-luz assim. Então era você tentar entrar num trem que estava 200 por hora, entendeu? Os caras já Uhum. estavam e era nisso. E hoje não. Aí que o pessoal começou a perceber que hoje você faz um Zé Palito e se ele é engraçado, ele funciona. Eu gosto muito da Sarah Anderson. Sarah Anderson tem uns quadrinhos que é uma menininha com cabelinho preto, ela tem uma roupinha que parece uma abelhinha, os olhos todo arregalados. Depois você procura Ah, eu Sarah Anderson. conheço. Ela, eu esqueci o nome dela, é Ana alguma coisa. Cara, eu acho fantástico ela ser aquela personagenzinha dela. Ela tem ali o cérebro, né? Tem É, ali ela é toda macabra, o quadrinho, né? E, cara, você olha o desenho assim, tipo, não é um desenho assim, nossa, cheio de anatomia, cheio de perspectiva, né? Não é um Uhum. anime, não é um mangá, mas, cara, funciona que é uma maravilha, assim, sabe? Eu acho que hoje a gente tem isso, hoje tem uma aceitação no estilo. Então, na Uhum. minha época, era muito de tentar copiar o estilo do cara, ser o estilo. Isso, graças a Deus, eu acho que isso acabou. E hoje você tem uma liberdade. O que importa é se o seu quadrinho está funcionando, se ele é engraçado, se ele é divertido, se ele comunica bem, né? Se o público tem sabe, ele recebe bem o seu trabalho. Então, hoje, eu acho que hoje ter o acesso com o público é mais fácil também. Né? Naquela época, você fazia um quadrinho, por exemplo, a gente era do fanzine, né? Ia lá, Uhum. começava com um fanzine, fazia uma fotocópia, colocava em banca de jornais, né? Tinha algumas bancas de jornais, o jornaleiro era legal, ele deixava até uma caixa de fanzines ali, ou se distribuía na faculdade, na escola. Só que você não recebia, você não tinha um feedback. Feedback era um outro cara que vinha conversar com você. Hoje não, hoje você põe na rede, você já consegue conversar com a galera consegue, você já consegue interagir. Então isso, poxa, isso mudou bem mais, assim, legal que você consegue mensurar o seu trabalho, né? Então, acho que o que mudou? A relação da técnica, a relação do contato com o público e a produção. Por exemplo, na minha época, você tinha que. Era meio aquela coisa, eu só vou fazer quadrinhos se eu trabalhar na Marvel, se eu trabalhar no DC, ou Uhum. trabalhar no Maurício. Ou, cara, hoje não. Hoje você pode abrir um canal no Instagram, você já pode fazer seu quadrinho. Você tem agora o Tapas, que é um site de uma plataforma digital de quadrinhos, que é tapas.io, e tem o Webtoons também. E já tá lá. E você já pode já até monetizar o seu quadrinho de forma digital. Então Olha você não aí. precisa sabe, esperar uma editora, alguma coisa assim. Você já pode estar Uhum. lançando o seu material É, uma que mais eu fácil. conheço, uma plataforma que eu conheço é o Catarse também, né? Que tem vários quadrinistas lá. Inclusive, deixa eu ver, eu tenho um quadrinho aqui, é o Silas, que é um quadrinho do Rafa Pinheiro, e aí eu comecei a acompanhar ele no YouTube, e ele é um cara que ele ensina a fazer quadrinhos, ele dá dicas sobre quadrinhos, e aí ele ensinou toda a trajetória que eu assisti com esse quadrinho, com o Silas. E aí quando ele falou que estava para venda, eu falei, cara, eu vi ele fazendo todo o quadrinho, eu preciso ter esse quadrinho. E aí eu Aham. comprei no Catarse, né, que é uma plataforma onde você coloca o seu quadrinho lá, as pessoas vão comprando e quando chega
na média que você quer bater, aí começa a distribuição dos quadrinhos para todo mundo, né? Isso mesmo, isso mesmo. A Catarse Sim. é uma plataforma sensacional. Na verdade, o Catarse, ele virou a maior editora do Brasil. Né? Eles, se Nossa. for ver, todos os quadrinistas independentes, eles lançam os quadrinhos no Catarse. Né? Eles já tem até uma seção quadrinhos ali. Né? Uhum. Então ele é uma grande editora, né? Não editora, mas ele é uma grande produtora. Esse conceito de um apoiar, eu acho que esse é o conceito que vai vir mesmo, vai fortalecer mesmo. Uhum. E ele tem um negócio assim, né? Que você começa, você olha um quadrinho, aí ele vai te mostrando outros, você vai ficando interessado. Quando você vê, você já comprou uns 3 quadrinhos de uma pessoa que você nem conhece. Aí você já ficou interessado, já quis comprar tudo. É isso mesmo. Legal, legal. Deixa eu ver. E outro quadrinho que eu tenho também, que ele é mais autoral, que ele também é autoral, é o Busker. Ó, que Ele é legal. do Ryan Smallman, ele trabalha no Omelete. Ah, E ele ilustra, ele faz as ilustrações do Omelete, toda a parte gráfica. E aí ele lançou o primeiro quadrinho autoral dele, que conta a vida de um músico em São Paulo. Então eu achei bem legal, e tem uma letra de uma música que ele mesmo criou, e aí na parte dessa música você coloca o QR Code lá, e aí ele toca a música já para você ir lendo ó, com o que legal. quadrinho. Eu achei bem legal esse outro quadrinho aqui. Bom, agora a gente vai para nossa última pergunta, que é por que que você acha que existem tantas séries que são baseadas nas HQs? Olha só, é o que eu acho, tá? Eu não tenho certeza Uhum, mesmo, tá? Mas assim, ó, como é a minha percepção é porque eu acredito que o quadrinho ele é uma mídia que é um laboratório, né? Então, a partir do momento que você tem uma, não, porque eu vejo assim, na história do cinema, todo produtor, ou roteirista, ou diretor cinematográfico, tá começando até pelo Jorge Méliès, eles começaram a fazer seus longas, suas histórias, em base da literatura. Né? Então, todos eles falam, olha, essa história eu tive como grande inspiração Júlio Verne, H.G. Wells, o próprio Steven Spielberg fala isso, o próprio George Lucas, o Coppola. Então, todos eles pegam de alguma fonte. Né? E a literatura é uma fonte, porque é uma fonte que ainda não está em audiovisual. Né? Uma coisa é você pegar uhum, um audiovisual e fazer um outro audiovisual. Então aí você vai ter uma base muito próxima, você vai ter uma coisa. Agora você pega de uma literatura toda aquela construção visual, toda a construção para o real, porque o vídeo ele é real, né? Ele traz a pessoas interpretando, ele traz toda uma realidade mais próxima para a gente interagir. Isso não foi feito, né? Então, no quadrinho e na literatura isso ainda está muito novo, isso aí não tem. O que você tem no quadrinho é uma ideia de cenário, você já tem uma ideia de personagem, você tem uma visão, né, do personagem. E muitas vezes não é a mesma coisa que aparece no filme. Né? Por exemplo, o uhum. Constantine, né, do filme que o Ken Reeves faz, ele é bem diferente daquilo que está desenhado nos quadrinhos. Né? Mas é uma adaptação. Né? O que acontece eu sempre falo que eu acho uma discussão meio que eu acho que uma discussão que eu acho que não tem necessidade. É discutir se o quadrinho é melhor que o filme, se o filme. Eu Ah, acho que sim. são mídias diferentes, né? Mídias feitas por uma. Quem faz quadrinho, o cara tem que pensar no quadrinho. A gente vai fazer quadrinho. Muitas vezes fala, mas eu já estou pensando em fazer filme, fazer longo. Cara, eu acho errado isso. Eu acho que Aham. porque a interação do quadrinho, ela funciona para o quadrinho. Entendeu? O livro, você vai ler um livro, por exemplo, você tem que descrever cenário, a roupa, tem que descrever o personagem, tem que descrever toda a situação para que a nossa imaginação compõe tudo que está sendo narrado, né? Sim. Tudo que está sendo interpretado. No quadrinho, pelo menos, você já traz alguma coisa, já tem alguma ideia do personagem, alguma coisa do cenário, mas já está lá. Mas ele funciona para o quadrinho, ele funciona porque quando você pula de página, até pular de página, existe uma surpresa na próxima página. Se você Uhum. coloca lá na página, o cara está descobrindo lá, sei lá, um mistério,
e você já vê na segunda página, no final, o que ele está discutindo. Você está dando spoiler ali no quadrinho. Porque no quadrinho você consegue ver o que vai acontecer. Né? Uhum. Então tem essas mecânicas que ela tem que ser pensada para cada mídia. Então quando vai para o filme, para uma série, cara, pô, se é sério, o cara tem que dividir lá em capítulos, né? Ele vai ter que desenvolver mais narrativas com, sei lá, com diálogos. Se é o filme, o cara tem que reduzir muita coisa, o cara tem que trabalhar com ação. Mas o que vale, eu acho que é a essência, né? Então você tem a essência que pega. Então o personagem muitas vezes ele é interessante, ele tem uma, sei lá, ele tem algo diferenciado que não foi explorado ainda. O universo é super lindo, é um universo super legal, o universo da Hilda, vou colocar como exemplo, um universo super massa, super cheio de fantasia, né? Uhum. Eu acho que vai por isso. E aí você já tem no quadrinho universo, personagem, e você já tem o leitor também. Né? Você já tem um tipo de pessoas que interagem com essa história. Né? Uhum. Porque tem pessoas tem pessoas que não gostam desse tipo de história, entendeu? Mas ali você já consegue ver, cara, olha só, quantas pessoas leram esse quadrinho, quantas pessoas, olha só a muvuca que essa história trouxe, né? Uhum. E aí, poxa, aí vai. Então ela vai na onda de outros que vão dando certo. Porque a questão é, para chegar para uma mídia que eu percebo, para se virar série ou filme, eles não apostam numa coisa que não vai dar retorno financeiro, entendeu? Sim. Até quando eu vejo produtores de anime falando, eles sempre colocam eles não colocam a arte em primeiro lugar, eles colocam a produção e o retorno financeiro que vai dar, porque o custo é grande, não é aquele Sim. retorno financeiro lucrativo, é um retorno que sustenta todo o investimento, toda a contratação de atores, porque o negócio é caro mesmo, é estúdio, né, uma mecânica econômica muito alta de se investir. Então eles já vão investir em alguma coisa que. Então o quadrinho ele já traz um parâmetro, entendeu? Já traz um parâmetro, já traz algo que se você chegar agora, você Gustavo, olha, eu tenho aqui uma ideia de um lápis super-herói que não sei o que tal. Cara, essas ideias todo mundo tem. Eu posso ter essa ideia Uhum. ali, mas o quadrinho você já tem, já tá meio que já formou isso. Entendeu? Você já Sim. conseguiu ver, visualizar tudo Você isso. consegue Entendeu? dar uma visão para mais para a pessoa já. Exato. Eu acho que é mais nesse sentido que eu percebo como é que funciona. Eu acho que é bem isso que você falou, e com a popularização dos quadrinhos, né, os serviços de streaming, eles estão vendo que muita gente está consumindo esse tipo de mídia, né? Tem muita gente hoje que consome, principalmente com todos esses eventos que acontecem, né, a Bienal, as Comic Cons que acontecem, Aham. e tudo isso, acho que com os filmes, começou com os filmes, com as adaptações para os filmes, os serviços de streaming começaram a perceber que aquilo poderia dar certo, Sim. entendeu? Que já tem um público que gosta daquilo e que vendo ele em outra mídia, acho que isso poderia dar certo, entende? E aí, quando você tem uma série que ela é baseada em quadrinho ou que ela foi inspirada em quadrinho, não quer dizer que existe um quadrinho que vai contar aquela mesma história da série. Vão ter Aham. os mesmos personagens, o cenário, mas é uma série totalmente diferente. A gente tem o exemplo aí do Mundo Sombrio de Sabrina, por exemplo, É verdade, é que verdade. é uma série, que é um quadrinho, na verdade, lá atrás, super antigo, junto com Arte Uhum. Comics, e que conta, é tipo a Turma da Mônica dos Estados Unidos, assim, que conta várias histórias, existem várias histórias, e que agora a Netflix fez uma adaptação e que está seguindo uma linha que é Aham. totalmente diferente da linha das HQs, mas tem os mesmos personagens, as mesmas, os mesmos cenários, tudo que acontece nas HQs também. Isso mesmo, isso mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, professor Chico, por estar com a gente aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Pode me chamar a hora que quiser. Falar de quadrinhos é uma paixão minha. Falar de série, que você quiser falar sobre esse universo, pode contar comigo, que é sempre uma grande delícia falar sobre isso. Ai, é Tá? muito bom, né? É muito bom, muito bom. Eu posso ficar horas e dias falando sobre isso. E já se inscrevam nos nossos canais. O meu canal é o Gustavo Costa, que vai aparecer aí na tela para vocês. E o meu Instagram é o @Gustavo_Costa23 para vocês já seguirem lá. Lá eu coloco várias notícias
Agora não, agora deu uma parada. Mas geralmente eu coloco várias notícias do mundo das séries, do mundo da cultura pop, tudo que está acontecendo. Então já se inscrevam lá e se inscrevam no canal do Professor Chico também. O meu canal é youtube.com/chicolan e no Instagram, para você conhecer minhas tirinhas da Turma do Mangue, é Instagram, @Turma do Mangue. Isso mesmo. E a gente vai estar deixando todos esses links aqui na descrição para vocês conseguirem assistir. Então é isso, até o próximo vídeo.